Bom, agora na continuação a gente tem que fazer a modelagem. Então eu fiz um desenho da modelagem aqui do nosso Rolap, né? A gente estava fazendo aquele banco de dados OLTP do Saquila, né? E aí a gente começou a pensar nas cidades. Ah, porque vai ter quantidade de filmes por cidade, quantidade de aluguéis por cidade, valor total somado de aluguéis por cidade, talvez por país também, né? Country, né? Então, essa dimensão city, essa dimensão country, tem que ter a chave, né? Tem que ter a chave City ID, Country ID, né? Ah, talvez tenha por ator, né? A gente quer saber por ator a quantidade de filmes de cada ator? É, deve ser. A gente precisa ter o Actor ID, né? Passar pelo filme Actor, chegar no filme, contar quantos filmes tem e guardar o first name, o primeiro nome e o último nome do ator, do actor, né? Talvez título do filme seja uma dimensão, talvez. Isso eu vou deixar para vocês pensarem no banco de dados do Rolap que vocês vão entregar para a prova. Customer ID, será que o ID do cliente também é uma dimensão útil, né? Bom, eu fiz uma uma modelagem inicial, tá? Lembrando que é uma modelagem do tipo estrela, né? Vamos só relembrar, né? A gente precisava fazer prolap dimensões, né? O tempo, tem que ter mês, ano, né? O produto e a geografia. Então é um cubo, um multicubo, porque pode ter até mais de quatro, de três dimensões, né? E tem hierarquia, que depois a gente tem que pensar, né? A geografia pode ser país, pode ser estado, pode ser região, né? Diversos tipos, né? Aqui é cidade, Florianópolis, Laje, Curitibanos, né? Mas você podia agrupar por estado, né? Bom, o próximo slide, eu vou também mandar para vocês esses slides. Ele fala sobre o roll-up, esquema estrela, floco de neve ou constelação. O estrela é assim, a tabela fatos, as métricas está no centro e tem um monte de chave para tabelas ponta da estrela, essas pontas da estrela, tá bom? Vamos ver nosso banquinho de dados? A gente já fez a dimensão cidade, City ID e o nome da cidade. Pronto, perfeito. Talvez seja mais fácil fazer outra tabela de dimensão de país, de country, que tenha o country ID e o nome do continente. E aí é uma tabela com relacionamento, cardinalidade. No Data Warehouse não tem sentido falar em multiplicidade. Multiplicidade é para classe. Aqui nós estamos na implementação, tabela. Cardinalidade. Uma cidade tem N fatos. Um país tem N fatos. Um dia, uma data, ano, mês, dia, talvez o dia da semana, né? Hoje, dia tal, né? Dia segunda-feira, porque talvez eu queira saber a quantidade de filmes que eu alugo na segunda-feira é diferente da terça, da quarta. Então, a tabela de fatos tem que ter um data fato, tem que ter uma data que se ligue com as datas importantes. Pode ser que dia não seja importante, dia um, dia 2, dia 3. Será que nós vamos fazer algum gráfico que a dimensão dia seja importante? Talvez não, mas a gente discute depois, tá? Uma evolução dessa tabela fatos, métricas, é que eu coloquei algumas métricas, né? A quantidade de filmes. É verdade. Eu preciso saber a quantidade de filmes de uma cidade, cidade por cidade, quantidade de filmes. País por país, a quantidade de filmes, né? Ou ator, pus outra dimensão aqui. First name, last name. Por quê? Eu falei lá na nossa tabela. O ator com o filme, né? Eu tenho que saber a quantidade de filmes. Legal. Então pus uma outra dimensão. Não vou fazer para vocês, vocês vão ter que fazer. Legal.
1 para N. E aqui na tabela fatos você tem as diversas chaves estrangeiras, por exemplo, ator, Actor ID. Tem aqui Actor ID. Eu posso fazer um gráfico selecionando essas duas tabelas com join e ver quantos filmes tem cada ator. Pronto. Né? Ou quantos filmes tem cada ator ano a ano. Né? Em cada ano, quantos ele estreou. Então é por isso que tem a data também. Legal. Lembra que tem dimensões degeneradas, né? Linguagem do filme. Eu não pus uma tabelinha aqui. Porque se a gente for ver lá na tabela real, né? Só tem filme em inglês e francês. Não tem nem português, que não é uma tabela nossa, é uma tabela da internet, né? Legal. Quantidade de aluguéis, total, valor total de aluguéis, são métricas que estão aqui. Depois a gente discute. E alguém pode ter reparado que esta navegação está diferente da anterior. Ó. Eu pus o país 1 para N, cidade 1 para N. Ou posso pegar e navegar pela cidade e depois pelo país. Aí, qual a diferença desta ou desta? É que vai ficar pouca coisa um pouco mais complicado, que eu vou ter que, neste caso aqui, fazer um select join com 3 tabelas. Select a tabela fatos, juntando com a tabela cidade, juntando com a tabela países, e aí eu posso fazer um gráfico de em qual país, qual o total de aluguéis, né, das minhas fitas. Tá? Mas o outro também dá. Também dá. Na outra modelagem também. E aí eu não precisaria navegar até a cidade. Vamos ver isso depois com calma, tá? Bom, isso tudo aqui eu vou mandar para vocês. E no banco de dados, tá? Eu fiz um select aqui, vou mandar para vocês um arquivo trabalhão fatos V2, que a gente fez uma versão 1 na aula. Fazer um join. First name, last name do ator, primeiro e último nome, e contar a quantidade de filmes dos atores e os seus filmes, tá? Agrupado por first name, last name. Então vamos rodar isso. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Pronto, aqui eu tenho os diversos filmes e a quantidade de filmes de cada ator, tá? Na tabela fatos, eu vou ter que criar coisas desse tipo. Então eu fiz uma tabela fatos, drop table fatos. Se ela não existir, não existe. Se ela já existisse, eu ia apagar. E eu vou aqui criar uma tabela fatos com uma sec. Depois a gente discute melhor isso. Precisa de uma chave aí primária, né? Autoincremento, para eu salvar os dados do dia de hoje, do dia de amanhã, do ator 1, do ator 2, da cidade tal, da outra cidade, a quantidade de filmes. Eu não coloquei aqui todas as métricas, né? Na tabela fatos. Eu pus só uma, que eu vou colocar aqui, Ctrl Enter, pronto, criou essa tabela. E aí agora eu posso selecionar os atores, só que, presta atenção, nesse select aqui, eu coloquei o primeiro nome e o último nome para a gente entender, visualizar que o Adam fez 22 filmes, o Albert fez 33 filmes, mas para o nosso Data Warehouse, eu não preciso guardar o nome, first name e last name. Eu guardo na tabela fatos a chave Actor ID. Como assim? Isso aqui, ó. Actor ID, que eu posso pegar o primeiro e último nome, vou no Actor ID, só chave, pessoal. Senão vai ficar muito grande a tabela fatos. Se eu colocar algumas redundâncias no Data Warehouse vão existir. Não tantas, né? Não vou botar primeiro e último nome na tabela fatos. Depois a gente vai ver que, senão, vai ficar muito, muito grande, tá? Então, selecionei
Agora, o Actor ID do ator e a contagem, count, e coloquei num nome aqui, QTD Filmes. Actor ID e a quantidade de filmes dos atores ligados àquela tabela intermediária, chamada Filme Actor, e aí ligado pelos filmes. E aí eu posso fazer um Group by Actor ID. Vou dar esse comando antes de inserir. Então aqui tem, ó, o ator número 1 fez 19 filmes, o 2, 25, o 3, 22, e assim vai. Ah, mas quem é o ator 2 que fez 25 filmes? Vou ter que fazer um join desta com o nome do ator, tá? Isto vai ser útil para eu dar um insert into fatos, o ID e a quantidade de filmes. E agora eu vou. Aqui tem um erro, já vi. Aqui eu vou dar um Ctrl Enter, pronto. Ele já inseriu 200 atores com seus filmes, né, na tabela Fatos. E aí eu tenho, por enquanto eu não pus as cidades, pessoal. Daqui a pouco eu vou deixar isso um pouco para vocês pensarem no trabalhão, que vai dar trabalho. Mas eu coloquei na tabela Fatos algumas coisas. Ah, não pus a data também. Também vocês têm que dar uma pensada e ver que tem problema. É um desafio. Opa, como que é isso? A tabela Fatos tem a data, o ator. Vamos deixar vocês pensarem. Bom, então são esses comandos. Esse comando insert do select vai ter que ser colocado dentro de uma story procedure que nem a gente criou a Dincit, tá? Então, vou deixar esse arquivo aqui para vocês. Vou deixar esse arquivo aqui para vocês pensarem um pouco, tá? Vamos finalizar esse vídeo e mandar para vocês. Vai ter novos vídeos com mais detalhes. Até mais. Paulo Marcotti, banco de dados com o Data Warehouse e alguns comandos, Story Procedure, alguns comandos bastante avançados. Até mais.